Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Jesus na Cidade. Espero que você esteja gostando do conteúdo e se esse é o caso, e mesmo que não esteja também, se inscreva no canal, comente, compartilhe, divulgue e de verdade, eu espero mesmo que esse conteúdo esteja fazendo diferença na sua vida, na realização do seu trabalho ministerial, na realização do seu trabalho também, caso você participe de alguma ONG, esteja no terceiro setor ou de um movimento para-eclesiástico, eu espero que isso esteja enriquecendo o seu repertório e te dando mais ferramentas, mais instrumentos para a realização do seu trabalho. Lembrando sempre que a ideia, né, a proposta desse conteúdo, para além de animar e de provocar a realização de novas ações, é que você também faça contato com as pessoas que estão sendo entrevistadas aqui. Nós sempre deixamos todos os contatos aqui disponíveis, as mídias sociais, então se você exerce um trabalho da mesma natureza, contacte aqui o nosso entrevistado, tenho absoluta certeza que ele vai ter o imenso prazer de compartilhar as experiências, a expertise dele para poder fortalecer o trabalho que você está realizando. A ideia é que a gente crie aqui uma grande rede e, por falar em rede, eu vou conversar hoje com alguém que é especialista em trabalho em rede. Ele é da cidade de Osasco, ele tem sido ali a representação de Cristo na cidade de Osasco, ele é Jesus na cidade em Osasco. Eu estou falando do Rafael Alves, ou Doutor Rafael, ele que tem uma longuíssima trajetória, desde a participação do Grêmio Estudantil, a advogar causas populares como movimento de moradia popular, ele é advogado e o que nos une, o que nos criou a conexão entre eu e o Rafael é a rede social Osasco, que tem feito um trabalho incrível ali, catalisando as forças do bem da cidade. Ele cunhou um termo que é até que o bem vire moda. Rafael, seja bem-vindo ao Jesus na Cidade. Por favor, dê a sua primeira saudação aqui a quem está nos assistindo. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar participando de um programa aí tão abençoado, ainda mais com esse nome, né? Que a gente está precisando bastante disso, né? E agradecer e falar que quando o Daniel me pede alguma coisa, você pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para que isso aconteça, né? Porque o Daniel tem um papel importantíssimo aí na minha trajetória, do quanto aí a gente conseguiu colaborar com mais pessoas aí. Foi quando eu conheci a rede social do centro, né, Daniel? Você, o Daniel, o Liminha e o Daniel Keck também, né? Pessoas que conseguiram aí me ajudar para que eu conseguisse, porque de nada vale ter bastante energia se você não tem foco, né? Então, conhecendo vocês, graças a Deus, naquele momento que eu ainda tinha acabado de me batizar, né? E então, para mim, foi muito importante. Deus manda na hora certa, né? As pessoas certas, quando a gente quer fazer o que tem que ser feito. Então, muito obrigado aí, para que todo mundo saiba aí o quanto você é importante, não apenas na minha vida, mas na vida de muitas pessoas. Ô, querido, obrigado pelo carinho, obrigado pela generosidade de estar aqui compartilhando a sua história, a sua experiência. A gente tem um outro elo de ligação que aí é mais sanguíneo, que é o pastor João, que eu não podia deixar de fazer menção aqui, o saudoso pastor João, que é pai, né, da Tayla, sua esposa, e puxa vida, e essa conexão de verdade se formou depois, né, da nossa caminhada. A gente descobriu, inclusive, já eu tendo uma caminhada com ele, e puxa vida, quero aqui também deixar esse registro e dizer também o quanto eu te admiro, o quanto eu aprendo contigo, e eu quero sempre estar nessa conexão com você aqui, nesse exercício
do bem, do amor, que é a essência de Deus. Eu vou começar fazendo uma pergunta relativa à sua trajetória atual. Depois a gente, por óbvio, vai falar da rede social Osasco, da rede social do Centro também. Mas hoje você está no CONPOD, que é o Conselho Municipal, né, de Política sobre Drogas, aí na cidade de Osasco. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o Conselho, qual é o papel do Conselho no município. Aqui em São Paulo, né, eu já participei do Conselho Municipal de Política sobre Drogas também. Hoje eu não estou mais tão ativo, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho do Conselho, a importância do Conselho e qual é o seu papel, né, à frente desse, na minha opinião, importante órgão, né, importante ferramenta para formação e manutenção de política pública. Todos os conselhos são muito importantes. Eu falo que se as pessoas, se a nossa população, se a nossa democracia entendessem o quanto os conselhos são importantes, todo mundo participaria de algum conselho que tenha a ver com a sua luta, com aquilo que você acredita. Hoje eu estou à frente como presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas. É uma semana importantíssima aí para a gente, de grata felicidade, onde dia 8, agora sexta-feira, vai ser inaugurada a Casa Terapêutica. Então, a Casa Terapêutica é um projeto que está vindo através do CONPOD, ou Assistência Social de Osasco, a Secretaria, o secretário Vido, né, junto com o prefeito de Osasco, gostou da ideia, né, de trazer a Casa Terapêutica para Osasco. Então, eles fizeram aí uma parceria com o Estado de São Paulo, com o governo do Tarcísio. Foi um projeto que a gente começou a alinhavar aí já no governo anterior, né, então do Rodrigo Garcia. Graças a Deus foi dado sequência e sexta-feira agora vai ser inaugurado essa casa terapêutica que é para cuidar de dependente químico alcoólico, né, pessoas em situação de rua. Vão ser mais de 20 profissionais que vão ir serão 3 casas, onde as pessoas vão entrar na casa 1, depois casa 2, casa 3, e aí vão ter todo o suporte para que, se Deus quiser, em 6 meses eles consigam mudar a situação deles e consiga, se Deus quiser, sair da situação de rua e buscar um caminho melhor. Qual que é a parte legal? A gente vai ajudar pessoas em situação de rua, dependente químico alcoólico, vai ajudar a nossa cidade e também é uma verba que vai entrar para a associação, que foi a indicada pelo CONPOD para assumir essa grande responsabilidade. Então, a gente ajuda aí praticamente os 3 segmentos da nossa cidade. Então, é muito importante para que, né, a gente entenda o quanto as associações podem, né, dar todo esse conhecimento que existe e como é bom quando a gente junta poder público, mais associações, mais sociedade civil organizada, né? Então, o CONPOD, ele começou em 2016, a luta nossa pela cidade começou em 2016, tentamos. Em 2018, depois de 2 anos e pouco, a gente consegue aí a aprovação no governo do Rogério Lins, que nós não tínhamos conseguido no governo anterior. Aí ele prometeu em campanha ainda, se ele ganhasse, ele assumiria essa responsabilidade de ajudar a gente a construir, né, esse conselho da cidade. Conseguimos. Em 2018, ele começa. O primeiro presidente é o pastor Jonas, que é o meu pai na fé também, pastor Jonas Florencio, é o primeiro. Foi reconduzido ao cargo, e o terceiro agora sou eu, né? O terceiro presidente aí do Conselho Municipal de Política sobre Drogas. São 36 representantes, metade sociedade civil, a outra parte poder público, e a gente junta lá pessoas de diversas secretarias da prefeitura, que tem espaço lá, mais associação de psicólogos, mais polícia militar, polícia civil, GCM, a associação médica, né, entidades também que trabalham como comunidades terapêuticas, o CAPES. Então, são vários setores da nossa sociedade que se encontram uma vez por mês, e também no decorrer do mês a gente divide também em diversas, são 6 comissões que existe com o CONPOD. Então, a gente lá tem, graças a Deus, diversas pessoas que pensam o quanto é bom se a gente conseguisse aí, não falo acabar, que é, né, mais um pouco distante, mas que a gente consiga aí diminuir esse grande mal, né, que é essas pessoas que estão nessa condição. Só que eu falo uma coisa, essa luta não é só do CONPOD, né, tem muitas igrejas, graças a Deus, que ajudam, NA, AA, são vários,
que ajudam, mas a gente também precisa, além da sociedade civil organizada, o conselho, a prefeitura, a gente precisa fazer com que essa mensagem chegue também a empresas gigantescas como a Ambev. A gente precisa chegar a isso até a indústria farmacêutica. A gente precisa fazer com que eles entendam a gente. Então, são grupos que, se Deus... A Philip Morris, né? Então, são indústrias, empresas gigantes, que se ela desse um pouquinho do que ela tem, porque de verdade a gente cuida dos clientes que ela tem. Então, nada mais justo, né, que elas conseguissem ajudar. E também não existe só pessoas dependentes químico apenas em drogas ilícitas. Existem drogas lícitas também. Né? Existem grupos de mãe que já me procuraram, que algumas, né, que tem filho com deficiência intelectual, e é uma barra também, não é fácil, né? Às vezes a mãe fica mãe solo, o pai vai embora, então é difícil, né? Às vezes não consegue dormir direito, para isso tem que tomar algum tipo de remédio, e aí acaba, daqui a pouco, começa a ver que não consegue mais dormir sem aquele remédio. E não é uma sensação nada boa você saber que você precisa de algo para conseguir fazer algo que deveria ser natural, que é dormir. Então, a gente precisa aí fazer com que essas empresas entendam o quanto eles nos ajudariam e ajudariam também os seus clientes, ajudaria também a sociedade como um todo, porque a gente vê aí o quanto as famílias são destruídas por causa do... a gente fala do crack, mas crack é só 5% no consumo. 85% é álcool. Então, nosso maior problema não é cocaína, não é maconha e não é o crack, é o álcool. Então, fica toda essa grande, esse medo, né, da liberação ou não das drogas. Claro que isso é uma coisa para a gente também discutir com muita profundidade, né? Mas sabendo que é a droga que mais impede o crescimento da nossa juventude, que traz, assim, conflitos dentro de casa, conflitos no trânsito, pode ter certeza, é o álcool. Então, a gente precisa fazer com que essas empresas entendam que elas podem ser nossas parceiras. Pode ter certeza que a gente vai tratá-las muito bem e vai agradecer assim eternamente. É interessante, você sabe que eu estou também nessa militância aí há pelo menos 14 anos, coordenando um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Você fez menção ao AA, ao NA, e de verdade o nosso grupo acaba abarcando, né, usuários de qualquer substância e também os seus familiares, e aí quero fazer menção também aos grupos de ajuda mútua voltado a esse público, né, o Alanon, Amor Exigente, que fazem um trabalho incrível. Oi? Tem endereço deles na nossa cartilha, porque tem aqui em Osasco também, né? Sim. E tem, com certeza você também tem o endereço do NV aí de Osasco, né? Que é da Bola de Neve, que é um trabalho que no qual nós nos espelhamos muito aqui. Mas sempre que eu estou desse lado do balcão que você está, né, sendo entrevistado por alguém, e essa pergunta me é feita, qual é a pior droga? E a minha resposta de pronto é a mesma que você acabou de dar aqui, dizendo que é o álcool. As pessoas se surpreendem, né? Porque, de fato, o crack, e aí também por toda a questão midiática, e sim, é um problema social sério, e tem a questão da cena de uso específica visual, aqui em São Paulo, que é um problema crônico, exatamente, lá na Luz, né, que é a chamada, eu não gosto desse termo, Cracolândia, porque Lândia pressupõe que é um lugar de diversão e não tem nada de diversão naquele lugar, é um lugar de muito sofrimento, de muita dor, né, não tem nada bacana acontecendo ali, mas é algo que de fato atrapalha o comércio local, tem uma série de questões a serem resolvidas ali, e a expectativa das pessoas é que a gente que está à frente, né, de trabalhos como esse, você à frente do Conselho Municipal, é que a resposta seja, é o crack, ou é agora as drogas da série K aí, que a gente nem entende essa gradação de números ainda, se é uma coisa meramente mercadológica, ou se de fato tem mais THC em cada uma delas, né, e por aí vai. Mas de fato o álcool traz um efeito devastador do ponto de vista social, né? Vamos começar a listar aqui, né? Violência doméstica. Feminicídio. Acontece por causa de crack? Não. Feminicídio, acidente de trânsito, crime passional de qualquer natureza, se dá muito mais, né? Pelo uso do álcool, que é uma bebida lícita,
que, portanto, as biqueiras estão em qualquer lugar, né? Mesmo porque, né, Daniel, E traz um efeito devastador, né? Ninguém consome crack sem antes consumir o crack. Ele precisa do cigarro para que o crack exista, né? Para fazer lá. E após o consumo de crack, ele precisa consumir cachaça. Sim. Então, se eu não tenho cigarro, se eu não tenho a cachaça, eu não tenho crack. Então a gente crack, mas tem toda uma estrutura para que o crack exista. Eu sempre falo também que se a gente fosse uma sociedade inteligente, a gente usaria a droga a nosso favor. Porque toda pessoa que está usando droga, a vida dela não está boa. É um buraco que ela está preenchendo, porque quando eu agrido alguém, eu já não estou bem. Agora, quando eu passo a me agredir, é algo que eu preciso ser estudado. O que de mal, como que minha vida está, o porquê que eu estou me machucando, né? Que sinal que eu quero mostrar para a sociedade? Eu tô dando uma mensagem. Que mensagem que eu tô passando? Né? Então eu tô pedindo socorro. Então eu precisa chegar nessas pessoas e perguntar, né? Você tá bem no emprego? Você tá bem na família? O que você tem que você tá se machucando? Né? Como que a gente consegue colaborar com você? Então uma pessoa dessa, ao invés da gente, né, como sociedade, abraçar essa pessoa, a gente faz com que ela fique cada vez mais longe. E aí, infelizmente, ela fica fácil aí com o mundo do crime, que ganha, assim, um dinheiro gigantesco em cima dessas pessoas, né? Que maltrata essas pessoas e que não tem dó nenhuma. Vende para a pessoa, tanto os donos de bar também, que vende para quem está lá trançando as pernas, não está nem um pouco preocupado, como também esses donos que vendem droga, né? Que também não está nem um pouco preocupado a quantidade que você vende, se o cara vai morrer daquilo na esquina. Eu falo, já que a gente não consegue acabar, será que a gente conseguia pedir para eles pelo menos não vender para quem não tem 18 anos ainda? Né? Que tipo de coisa? Caramba, que sociedade é essa? Que medieval é essa? Será que o dinheiro ainda vai continuar valendo acima de tudo? Então, é impressionante como a lógica capitalista ela ultrapassa, né, qualquer limite, né, de humanidade, de razoabilidade, ou seja, onde tem a possibilidade de haver lucro, de haver a exploração de alguma forma, ela vai acontecer mesmo que seja numa miséria como essa, né? É impressionante a cadeia produtiva, né, que se forma em torno de um lugar tão miserável como é, por exemplo, a Cracolândia, né? Os botequinhos que vendem a cachaça, o próprio tráfico que está ali presente o tempo inteiro, gente que acaba vendendo e comprando, né, os objetos que circulam ali, seja roupa, seja o que for, né, tem para além da substância, né, toda uma cadeia ali econômica que se movimenta em torno dessa mazela, né? É incrível. Desculpa te interromper, mas a gente conhece um pouquinho de perto essa realidade, né? E já que eu te interrompi, eu só vou ilustrar aqui algo que você trouxe, que você falou sobre o uso do crack depende do tabaco e da cachaça, só para explicar para quem está nos assistindo, é assim, gente, para dar a combustão lá na pedrinha do crack, eles desmancham, né, o tabaco, o cigarro ali, que é uma ervinha que está desidratada, né, para poder fazer com que a pedrinha ali, né, pegue fogo e ele possa inalar. E a cachaça é simplesmente uma droga que tem um efeito diametralmente oposto ao efeito do crack, que é uma droga estimulante. Então, ao tomar a cachaça depois de fazer o uso do crack, que é uma dose estimulante, o que eles estão fazendo é trazendo um amortecimento, porque o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central e vai fazer com que o efeito do crack, que foi ali uma pancada, literalmente, seja atenuado. Desculpa, Rafa, só para fazer... Para a gente é muito... a gente tem um pouquinho de conhecimento, né? Fala, então só queria trazer essa ilustração também para quem está nos acompanhando. E eu te interrompi, você lembra onde eu te interrompi ou não? Sim. Então tá bom. Né? Então é importante tudo isso que você falou também, explique para as pessoas entenderem, para a gente trazer a responsabilidade aí das empresas, que todo mundo é responsável, né, por uma sociedade melhor. A sociedade não pertence apenas às autoridades, não pertence apenas aos conselhos, não pertence apenas àqueles que estão em cargos, né, de destaque. Todos nós praticamos
algo que é positivo ou negativo para a sociedade, todos nós ajudamos ou não a sociedade, todos nós vivemos, e como seres que vivemos, temos também responsabilidades. Então a gente precisa urgentemente entender que um mundo melhor depende da gente também. Gastar, né, como diz aí nosso dízimo, né, pelo menos 10% do nosso dia ou do nosso tempo na construção aí do mundo melhor, que eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Então, e pensando nisso que a gente está fazendo aqui hoje, indo até as escolas da cidade de Osasco, as estaduais, né? São 52 escolas. Nós estamos indo com um teatro que está falando, é um teatro aí que veio da Inglaterra, essa ideia, trouxemos para cá. A parte legal, esse teatro ele custa R$ 2.500 cada apresentação, a gente está fazendo de graça aqui para todas as escolas estaduais de Osasco. É um teatro assim, com uma estrutura assim, maravilhosa, são profissionais mesmo. E a gente já passou aí por já vai chegar a 20 mil alunos, já chegamos aí em 20 escolas. E o conteúdo dessa peça é um conteúdo que traz informação e, portanto, com o objetivo de prevenir os jovens a chegar ao uso nocivo de droga, é isso? Sim, fala do não uso de álcool e droga, e ele conta aí como é a vida de quem consome álcool e droga, e leva isso de uma forma teatral, explicando os problemas, explicando o que causa, né, vários sintomas, e aí os adolescentes aprendem de uma forma mais lúdica e conseguem aí gravar, né, na mente, e conseguem também ficar em silêncio, né, porque às vezes você vai lá numa palestra e para a juventude é um pouco chato, né, então e o teatro não, o teatro graças a Deus a gente tem no final aí um feedback bem legal, tanto dos diretores aí quanto das escolas, né, graças a Deus aí a diretoria regional de ensino, né, o diretor que aqui nosso, que é o Ariovaldo, responsável por todas as escolas, mas a Elis tem aberto aí os espaços das escolas para nós, e a gente fica muito feliz que a gente também está fazendo um outro projeto, chama Compode Vai à Escola, a gente leva rodas de conversa para dentro das escolas, então vai uma ebiatra, né, que é a médica de adolescente, né, uma psicóloga, uma assistente social, que é a doutora Elisiane, que coordena essa comissão, né, e aí leva até as escolas e a gente consegue, graças a Deus, se conectar com a juventude. A gente vê que existe aí que precisa se fazer um trabalho gigantesco para que essa realidade mude, mas pelo menos a gente está tentando fazer a nossa parte. Pelo menos na cidade de Osasco a gente está tentando fazer algum tipo de diferença. Mas a gente precisa, né, dar as mãos aí para mais pessoas, para mais grupos, porque se a gente soubesse o quanto isso faz mal, não apenas no quesito violência, mas a gente está vendo aí que com 12 anos a maioria dos jovens aí da cidade, né, das escolas estaduais, municipais, já estão aí consumindo algum tipo de droga ou álcool, ou tabaco, né, que agora é moda entre eles, né, então que a gente consiga entender o quanto isso faz mal para o cérebro. Então, até os 25 anos de idade, o jovem ainda não tem o cérebro dele formado. A partir, né, dos 25 anos, que ele vai ter lá essa formação e a responsabilidade vai vir de uma forma mais forte para ele. Então, até os 25 anos de idade, se a pessoa conseguisse ficar aí sem usar nenhum tipo de álcool e droga, ele teria o cérebro que vai acompanhar ele o resto da vida, porque você pode viver sem um braço ou sem uma perna, né, mas sem cérebro ninguém vive. Então, como que a gente faz para cuidar de algo tão delicado que está em formação, e o quanto na TV, quando você liga, todas essas grandes empresas aí que trabalham que vai fazer nada de fazer propaganda, o direcionamento é tudo para a juventude. Né? Você vê o Dolinho lá, que é um refrigerante, todo inofensivo, um bonequinho feito para criança. Você vê propaganda de cerveja mostrando mulheres, né, na praia, tudo, um ambiente bem adolescente, para que isso chame a atenção do adolescente, para que ele consuma o álcool, mesmo ele não tendo idade legal para isso. Sim. Então, isso deveria ser discutido, que tipo de propaganda que poderia ser veiculada na televisão, sendo que é um produto que é nocivo demais e que vicia. Né? Como que eu faço propaganda de algo que vicia? Que eu vou usar não porque eu quero, mas porque eu preciso. Então, como a gente precisava se movimentar, né? Precisar criar aí regras aí que a gente melhorasse, né? Para que a gente fizesse como que demorasse um pouco mais, porque está chegando cada dia mais cedo, infelizmente,
na mente, na boca, né, nas rodas desses nossos jovens aí, que igual um colega meu brinca, eles são o futuro do Brasil. Como que a gente vai fazer, né, com isso? Como que a gente vai competir com a China, com a Rússia, os Estados Unidos, Grã-Bretanha, que são os cinco que mandam no mundo? Como que se a gente vai conquistar algo se a nossa educação está tão abaixo e o cérebro da nossa juventude, infelizmente, se for consumido pelas drogas, vai estar sem condições, né? E como que eles vão assumir posições de destaque? E aí, infelizmente, para a Europa, para os Estados Unidos, para os outros é bom, porque a gente vai continuar aí, infelizmente, ganhando pouco, né? E sendo o quintal deles, e eles ganhando mais, e infelizmente a gente ganhando menos. E é triste essa realidade, e aí trazendo aqui só algumas informações adicionais, né? Essa questão que o Rafael colocou, está pontuando a respeito do cérebro. Gente, todos nós, né? Mesmo na fase de formação, a gente tem uma perda natural de neurônios, mas quando você está fazendo a ingestão de uma substância psicoativa estimulante, como é a cocaína, por exemplo, a gente potencializa, né, exponencialmente essa perda de neurônios, causando literalmente uma deformidade, né, no cérebro e, portanto, prejudicando as funções cognitivas. Então, é muito comum você ver, e isso a ciência comprova e diz que é verdade, uma pessoa que passou a fazer o uso severo da substância lá aos seus 15, 16 anos, ele não amadurece, ele mantém ali o seu comportamento, né, em todos os aspectos sociais, social, cognitivo, e, portanto, a questão da retenção do conteúdo, exatamente nessa idade. Então é impressionante como a gente vê adolescentes de 40, 50 anos de idade, porque estão a esse tempo todo presos, né, na dependência da substância. Então isso é muito, muito, muito sério, e se a gente conseguir, né, eu acho que você não verbalizou exatamente dessa forma, mas foi o que você colocou aqui, o caminho é realmente a informação, é fazer com que haja, né, essa possibilidade da prevenção. Eu acho que se a pessoa, quando está nessa idade, tivesse a noção do que ela está fazendo consigo mesma, né? Ao entrar nessa barca furada, muito provavelmente a gente teria uma incidência menor, né, de jovens optando por seguir esse caminho. Então, parabéns por estarem usando aí um trabalho que é multidisciplinar, usa a cultura, né, dentro da escola, que é a educação, trazendo informação, levando prevenção a algo que está sendo tão nocivo, né, a nossa juventude, a essa geração que sim é o futuro do Brasil. E outro recorte que eu queria trazer aqui é que, infelizmente, né, os mais prejudicados, né, dentro desse recorte que é etário, é a juventude periférica, é a juventude negra, né, porque acaba, infelizmente, tendo menos acesso à informação, tendo menos uma rede de proteção natural, né, que é a família, e a gente sabe que a oferta também nesses ambientes, né, sobretudo das drogas ilícitas, ela ocorre de uma forma muito mais intensa do que o jovem que não está nessa condição. Então, vamos, né, acordar para isso, e parabéns, Rafael, por você é um formador de redes, é um articulador, né? Então, à medida que você vai dizendo que você vai estar fazendo, você já cita os órgãos envolvidos, as pessoas envolvidas, e tudo isso é fruto de um trabalho de inteligência que demanda uma articulação, e parabéns por estar fazendo isso. E eu quero voltar um pouquinho lá atrás. Como é que vai funcionar essa casa terapêutica que você fez menção aqui no início da nossa conversa? Porque normalmente, né, os tratamentos para dependência química são feitos em comunidades terapêuticas que não estão no ambiente urbano, né, que normalmente são chácaras, estão afastados, estão ligados principalmente a missões cristãs ou a trabalhos de matriz de qualquer outra religião, né, porque tem isso por vocação. E como é que é isso sendo desenvolvido pelo poder público no ambiente urbano? Como é que vai ser a dinâmica dessa casa?
vai ser o que acontece, né? Para que a gente recebesse aí a Casa Terapêutica em Osasco, primeiramente eles precisam saber se o prefeito estaria, né, também apto a fazer a parte do município, porque a casa terapêutica é quase que 50% do projeto, porque essa casa terapêutica ela vai usar o sistema de saúde da cidade para as pessoas que estiverem lá dentro. Então, ela vai utilizar também toda a estrutura municipal de saúde, e com isso a gente vai ter aí mais de 20 profissionais, como psicólogos, vão ter terapeutas, vão ter professores lá, vão ter cursos profissionalizantes, então tudo pensado, e como serão poucas pessoas, né, que vão estar na casa, né, nessas 3 casas, porque ele vai passar, ele vai criar um fluxo, né? Ele entra na primeira, aí ele melhora, progride, vai para a segunda, progride, vai para a terceira, progride, fica na quarta, na rua já, mas sendo orientado ainda pelas pessoas. Imagino que Ainda essa evolução passa primeiro pela desintoxicação, portanto, já pela ressocialização, depois por uma capacitação profissional, recriação de vínculo com família. Essa evolução, a progressão pelas 3 casas, né? Só que é a primeira no estado de São Paulo, que é piloto. Então, a gente vai meio que funcionar de cobaia, né? Então, vamos ver, mas qual que é a parte muito interessante desse projeto da Casa Terapêutica? Os profissionais que estão com ele, que estão vinculados a ele através do COED, que está saindo pelo COED, né? E está saindo também pelo que é do Estado. Que é do Estado, e também está saindo pelo Conselho Estadual de Política sobre Drogas, que é a Eliana Borges, que está à frente disso, né? Que é uma pessoa competente, assim, acima da média, ela e o grupo dela também. Então, quando a gente foi conhecer o grupo, eu fiquei assim muito feliz pela equipe técnica que ela tem, do quanto essas pessoas estão assim com vontade de que esse projeto realmente ele saia do papel e crie uma vida e realmente consiga colaborar, vire números, para que a gente entenda que é possível, né, sair desse ambiente. Mas, por outro lado também, da onde estão vindo essas pessoas? Você acabou de falar. A população, quanto mais periférica, mais sofre com álcool, com uso abusivo de álcool e droga. Mas por que acontece isso? Porque qual tipo de esporte, cultura, lazer, arte, o que tem para a população na periferia? Então, é difícil. É difícil eu falar para o adolescente que ele não vai fazer algo, sendo que ele não tem outras alternativas. Então, sem dar outra oferta para ele, né? Então a gente precisa, porque assim, por que é matemática? Se a maioria da população carente está usando, tem algum motivo. Então, se eu tivesse naquele ambiente, matematicamente falando, eu também estaria usando. Então, são pesquisas feitas que aquela pessoa que não tem uma participação ativa do pai, ela vai aumentando a chance dela de, infelizmente, abusar do álcool e da droga. Se a pessoa é criada num ambiente violento, ela não é aquela. Às vezes tem pessoas que por morar num ambiente, você vê aquela pessoa que não consegue ficar no emprego, muda de emprego, vai para outro, daí pesquisas feitas, pessoas que moram em ambiente violento, matematicamente falando, ela tem chance de não ficar muito no emprego, ela vai para outro, às vezes não respeita muito a hierarquia, porque em casa tem uma violência e porque em casa não entendeu o que é hierarquia também. Então, o ambiente faz a pessoa. E a gente precisa urgentemente melhorar o ambiente das nossas famílias para que a gente consiga, né, ter melhores pessoas na nossa sociedade. Porque senão a gente vai continuar aí cuidando de 10, por exemplo, mas existe 1.000 aí precisando ser cuidadas. Então a gente precisa, como saneamento básico, que é básico, a gente precisa aí de famílias que tenham o básico também para cuidar dos seus filhos, porque a maioria das vezes, quando os alunos que eu encontro aí na área da educação, aqueles que mais dão problemas são aqueles que, infelizmente, não estão sendo criados nem com o pai, às vezes nem com a mãe, né? Então, ele não tem uma base, né? E por não ter uma base, ele começa, infelizmente, em caminhos que não são bons. Mas tudo isso a gente poderia solucionar se a gente tivesse aí um apoio maior social na periferia, se a gente tivesse apoio maior das associações, que pode ser um grande caminho aí, as ONGs, as famosas ONGs, né? Um grande caminho para fazer chegar
aí coisas boas para a periferia e que a gente consiga, se Deus quiser, não melhorar apenas o PIB de uma cidade, mas melhorar também o IDH. Concordo muito contigo. Quero esgotar aqui o assunto. Não tem como esgotar de verdade, mas pelo menos nessa nosso bate-papo aqui sobre conselho, você um pouquinho atrás falou, né, sobre a importância da participação da sociedade civil, de empresas, das pessoas, né, da sociedade como um todo, nas causas complexas que nós temos para resolver, como é a questão da drogadição, e você está hoje num lugar chave, né, num conselho chave para poder trazer esse debate. E um lugar de participação social são os conselhos. E nós estamos falando aqui para um público que é predominantemente cristão e que muitas vezes nem tem a informação de que existem conselhos, ou tem e acha que isso é estar participando da política do ponto de vista da política partidária, do ponto de vista desse fla-flu que nós vivemos hoje aí na polarização ideológica, né, que está posta na nossa sociedade. E todo lugar que eu tenho a oportunidade de falar sobre incidência política, sobre a presença da igreja sendo de fato resposta, né, para as questões sociais, para as mazelas, eu falo, gente, é importantíssimo a gente participar desses espaços. É onde são formadas políticas públicas, é onde as demandas, né, são trazidas ali por vários atores que estão ligados à temática do conselho. Então, queria que você, e eu sei que você está agora presidindo o Compod, mas conhece sobre conselhos, né? Sobre os demais conselhos também, mas que você trouxesse a sua impressão aí, uma fala sobre a importância da participação, né? E aí, gente, tem conselho de assistência social, tem conselho de saúde, a UBS do seu bairro tem um conselho específico, a escola do seu filho tem um conselho, e a gente vê, eu sou mantenedor de um SEI, né, Conselho de Educação Infantil. Nós montamos o conselho hoje em São Paulo, isso é uma obrigatoriedade, mas nós temos o conselho, sim, né, há muito mais tempo de que isso se tornou uma obrigação, há um ano atrás, já fazia 6 anos que nós tínhamos formado o conselho ali, e quão rico, né, é essa ferramenta e as construções que nascem desse espaço, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, né, para esse público, principalmente o público cristão aqui que está nos assistindo, da participação nos conselhos, né? E, gente, os conselhos são também deliberativos, tá? Não é só um espaço ali de falação, não. Saem propostas desses espaços, né? Já que a gente está falando com o nosso público aí, eu vou falar o que eu falo para o pessoal quando a gente dá aula, eu e minha esposa, né, quando a gente dá aula de EBD, Escola Bíblica Dominical, aos domingos, e eu falo para eles que a gente aprende muito, a gente adquire muito conhecimento indo para a igreja, a gente adquire muito conhecimento quando a gente lê a Bíblia, a gente adquire muito conhecimento quando a gente convive no ambiente que a gente convive, de pessoas que querem melhorar, de pessoas que estão buscando realmente uma melhora interior, mas a gente precisa colocar em prática, né? Que até a palavra oração, no final tem a palavra ação. Então, é muito importante que a gente ore, mas é muito importante também que a gente utilize do nosso conhecimento para melhorar a sociedade. Porque se tem alguém que pode guiar para o bem a nossa sociedade, são as pessoas que praticam o bem. Então, se a gente pratica o bem, se a gente está sendo bem orientado na nossa igreja, por que não ocupar esses espaços para que a gente consiga contribuir com conhecimento que a gente adquire dentro da igreja? A gente precisa usar esse conhecimento, porque senão, igual eu brinco com as pessoas, a gente vai ficar obeso de conhecimento e não vai utilizar nenhum. Então, a gente vai ganhar muito conhecimento. O que a gente vai fazer com esse conhecimento? Então, a gente precisa entender a nossa responsabilidade e entender que a cidade não pertence apenas às autoridades, que a cidade pertence a todos que nela vivem e que todos temos direitos e também temos deveres. E através dos conselhos, hoje a cidade de Osasco aí tem 28 conselhos, através dos conselhos a gente consegue resolver 100% dos problemas de uma cidade. Então tudo passa antes
pelos conselhos. Então, o conselho é algo que tem assim uma força muito grande, tanto que é sempre metade sociedade civil, metade poder público. Então, é algo que você aprende muito, você entende o quanto é difícil você organizar uma cidade, é muita gente, é um condomínio gigantesco. Ontem, só falar de 2 dias, ontem e hoje. Ontem eu estava participando do conselho. Antes, no primeiro do dia, eu estava participando de um conselho que representa 35 sindicatos de Osasco e região. É um conselho intersindical, né? Então são 35 sindicatos, eles representam hoje aí mais de 2 milhões e meio de pessoas. Depois, mais para a noite, eu fui no conselho habitacional da nossa cidade e foi falado sobre Minha Casa Minha Vida, sobre programas do estado de São Paulo, do quanto vai ser feito aí moradias, do quanto a gente precisa pensar nessa parte urbana, né? Várias coisas. Depois, hoje pela manhã, eu fui num grupo de pessoas que trabalham com economia solidária, que também tem conselho na cidade. Depois, saindo dessa reunião, eu fui participar de um conselho que eu gosto muito, que é o Contur, é o Conselho de Turismo da cidade. E hoje participou, eu já, graças a Deus, hoje deu certo, né? A reunião hoje foi na Ordem dos Emancipadores de Osasco, no qual eu também faço parte da Ordem dos Emancipadores de Osasco, que foi quem transformou Osasco de bairro para a cidade, foi essa luta dos emancipadores. Então, a Avenida dos Autonomistas, que é a principal avenida que a gente tem no nosso município aqui, é em homenagem a eles. Então, eu sou muito, muito honrado de ter sido convidado a participar deles, né? Já vem uma trajetória da minha família também aqui na cidade. Então, é algo que eu fico feliz de contribuir com eles como advogado. Então, hoje a reunião foi lá e é muito interessante você ver o que o Conselho de Turismo está fazendo pela cidade, do que o Conselho de Habitação, do que esse Conselho Intersindical. Então, são conselhos. E muitas coisas a gente aprende, muitas coisas a gente é ouvido também. Então, na nossa democracia, qual que é o grande problema da nossa democracia? Isso, quando eu estava fazendo minha pós em Direito Constitucional, eu conversando com uma professora de Buenos Aires, né, que graças a Deus, como eu fiz na PUC, tem PUC no mundo inteiro, então a gente teve professores do mundo inteiro dando aula lá pra gente, e ela falava que ela não entendia como uma lei do Rio Grande do Sul funcionava para a Amazônia, né, porque são locais completamente diferentes, né, se pegar Porto Alegre, pegar Manaus, são cidades completamente diferentes uma da outra, né, ela falou, o crime deveria ser outro, os típicos, o tipo penal... A tipificação, né? Né? O tipo penal deveria ser outro, né? Então, ela falando disso. E do quanto a gente, infelizmente, terceiriza o nosso futuro. Ao invés da gente... Lá, por exemplo, né? Um dia eu fui visitar lá Buenos Aires e estava tendo eleição e eu achei que era eleição de prefeito. A pessoa falou, não. De tempos em tempos, o dinheiro que a cidade arrecada, ela chama o município para entender aonde esse dinheiro deve ser gasto, ele vai ser gasto aqui, ali, de que forma ele vai ser gasto. Aqui não. Aqui nós chamamos esse expediente, quando tivemos, né, algumas boas tentativas aqui. Eu conheci, por exemplo, em São Paulo, a cidade de São Carlos, a cidade de Recife também, o orçamento participativo, né? Sim. Cara, eu participei de algumas reuniões, eu saí emocionado desses espaços, né? Era muito bacana. Né? Para você ver que é um projeto do PT. O PT vai fazer coisa boa, o PT vai fazer coisa que não é boa, como qualquer outro partido. Sim. Né? Então a gente não pode jogar fora o que é bom. E o que acontece na nossa democracia? Se o partido fez algo de bom, eu tiro, venho com outra coisa nova, né? E aqueles que são chefes do executivo, eles se sentem como se fossem os reis da cidade, e aí o rei, né, do Brasil, o rei do Estado, e aí a gente, sabe, não tem uma política de Estado. Ela muda de 4 em 4 anos, assim, de uma forma muito abrupta. E a gente percebe em outros países que tem certas coisas que entra prefeito, governador ou presidente da república, ele é obrigado a seguir certas coisas que a sociedade já direcionou. E direcionou através de conselhos, através de associação. Então, o poder mais forte de uma cidade está na nossa Constituição. Todo o poder emana do povo, no artigo 1º, para que a gente entenda isso já no primeiro artigo da nossa Constituição, que todo poder emana do povo. Então, a maior força não são as nossas autoridades. A maior força é o povo. Só que a gente precisa ocupar espaço. E a gente pode ocupar espaço através dos conselhos. Então, se eu voto e não ocupo espaço, a pessoa simplesmente vai continuar
né, naquele cargo e não vai fazer aquilo que eu quero que seja feita, porque eu não estou feito, porque eu não estou dando a minha contribuição. Então, a gente precisa, mas urgente, se aproximar um pouquinho mais da vida social da nossa cidade. Obrigado por essa aula, né, de Constituição, inclusive. Você tem essa formação e o papo contigo é sempre muito rico. Infelizmente, a gente está chegando no limite aqui. Rafael tem uma agenda apertada e ele abriu um buraco na agenda hoje para poder fazer esse bate-papo aqui com a gente. Mas eu não posso deixar de falar sobre uma outra forma, né, de participar da cidade, né, que é o terceiro setor, que é a sociedade civil organizada e que é um movimento o qual você lidera aí na cidade a partir de um exemplo que foi aqui na cidade de São Paulo, que foi a rede social do centro, que é a rede social Osasco, que fomentou e fomenta várias iniciativas na cidade. Queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória e como é também a incidência, né, social, a incidência política, através dessa ferramenta que é um movimento, que não tem presidente, não tem uma hierarquia, é um movimento que horizontal, né, de participação de quem queira participar, inclusive, mesmo que você não faça parte de nenhuma organização, e que para nós, né, sempre a gente acha que está ensinando alguma coisa, mas para mim é sempre uma escola, escolástico, né, participar das reuniões e das ações, né, que são fomentadas a partir das redes que nós fazemos parte. Queria que você falasse um pouquinho sobre a rede social Osasco. A rede social Osasco é uma surpresa, né, na minha vida. Aí estamos aí já há 8 anos, né, que a gente começou aqui por causa da chacina que teve em Osasco, né, 32 pessoas mortas em 3 semanas. Vocês nos acompanharam, né, foi o motivo pelo qual nós começamos as reuniões aqui na cidade de Osasco, com apoio aí, né, muito feliz aí do Daniel Beltrão, do Daniel Keck e do Liminha. Foram os 3 aí que no início aí me pegaram pelo braço e me ajudaram aí a conseguir fomentar na nossa cidade. E hoje, graças a Deus, a gente dividiu Osasco em 19 áreas. Então, de acordo com o local onde a pessoa mora, a gente coloca essa pessoa para que ela consiga contribuir com o seu entorno, para que ela não consiga atravessar a cidade para precisar ajudar alguém, porque com certeza tem sempre alguém perto de você precisando de algum apoio. Hoje nós temos aí 19 áreas, 19 grupos, mais o grupo principal da rede, aí chegando aí a mais de 2.000 pessoas. Hoje a gente tem a Rede Social de Osasco Educação, um cursinho, né, tem aí, são associações que fazem, que a gente apoia, com um cursinho que é o Instituto Baobá. Então, são mais de 200 alunos que eles fazem aí o cursinho popular para jovens da periferia, para o Enem, né, e universidades particulares também, né, para que ele consiga aí ganhar conhecimento para fazer as provas que ele precisa. A gente tem a Rede Social de Osasco a Habitação, que a gente não conseguiu em Osasco, nós conseguimos em São Paulo no projeto Pode Entrar, 224 unidades habitacionais, através da Associação Mundo Novo. A gente tem aí a Rede Social de Osasco Empreendedores, aí com mais de 300 pessoas. Hoje mesmo pela manhã, eu já estava lá com eles, fizemos nossa reunião pela manhã, né, para conversar. Hoje, a gente comemorou hoje a 13ª, estamos já 13 meses no calçadão de Osasco, a gente sabe o quanto o calçadão é disputado assim demais. Então, a gente, pelo menos uma semana por mês, a gente já ganhou o direito de estar lá no calçadão. Então a gente consegue, a gente tem aqui Osasco, a gente está iniciando o circuito das feiras, porque a gente quer levar essa feira para diversas, essa ideia para diversas praças. A gente já estamos em 4, estamos em condomínios também, né, levando esta feira de produtos 100% de Osasco, né, até numa reunião da Cultura, a pessoa falou, por que eu vou levar uma torre Eiffel para casa, se eu posso levar o viaduto, que tem tudo a ver com a nossa cidade, se eu posso levar o cachorro-quente, se eu posso levar algo que tem a ver aí com a nossa identidade. Né? A cidade de Osasco é uma cidade com uma história riquíssima, hoje aí beirando, aí ainda se fala em 700 mil, mas eu tenho certeza que quando o IBGE
finalizar, vai chegar próximo de 1 milhão. Hoje é o segundo PIB do estado de São Paulo, sexto PIB, dependendo a marca de quem faz, é sexto ou sétimo PIB. Hoje é a terceira cidade do Brasil melhor para se ter empresa. Um terço aí das unicórnios, né, estão no nosso município. Então é uma cidade que fica ao lado da cidade de São Paulo. Então é por isso dessa riqueza também, porque está ao lado da maior cidade do nosso país. Mas tem um lado bom, mas também por estar ao lado da maior cidade do país, também carrega junto com ele, né, por ter aí diversas estações de trem, são 5 estações de trem, vão ter mais 2 aí, se Deus quiser, daqui um tempo de metrô, né? Então, mas por estar muito próximo de São Paulo, também acaba, né, trazendo o que há de melhor e também o que não há de tão bom. Exato. Né, aí, e graças a Deus, com a rede social de Osasco, a gente tem conseguido contribuir com projetos N de deficiente intelectual, deficiente físico, pessoas em situação de rua, dependente químico alcoólico. Inclusive, agora, domingo, a gente apoia um projeto que chama Médicos do Mundo, né? Então, a gente vai estar aí uma vez por mês, a gente atua com eles, levando médico, enfermeiro, veterinário, banho e tosa para os animais, banho para eles, corte de cabelo para eles também. A gente leva pessoas também que fazem cadastro para eles, no Cade Único da cidade, para eles terem direito a receber aí o Bolsa Família, Bolsa Aluguel. Então é um projeto muito interessante que acontece uma vez por mês. Eu fico aí responsável de fazer aí essa ponte com o poder público, de conseguir tenda, ambulância, fechamento de rua, e trazer profissionais também. A gente leva advogado para lá. Então graças a Deus a gente consegue contribuir, que é mais ou menos, né? Como eu iniciei na rede, né, social do centro, então eu sei que a gente não é tão difícil, né? Então a gente tem aí hoje é o projeto que mais doa na cidade de Osasco, né? Então até minha mãe agora acabou de falar para mim, eu fui lá buscar uma cesta, já estão indo doar para outra pessoa. Então ela quer ajudar mais agora, e quando quer ajudar, trabalho não falta na rede social de Osasco, né? Então, graças a Deus, é mais de 2.000 pessoas fazendo, se Deus quiser, com que o bem vire moda, e fazendo com que a gente consiga entender, né, que através de boas ações, quando a gente une pessoas do bem, com certeza boas coisas acontecem. E até hoje, passando 8 anos, ainda consigo me emocionar com as coisas que eu vejo na rede social de Osasco e do quanto tem gente boa ainda. E é por isso que a gente ainda não piorou como sociedade, porque tem muita gente boa fazendo com que essa sociedade melhore. E são essas pessoas, eu tenho muito bom exemplo na rede social de Osasco, pessoas que colaboram comigo, como a Edna, como a Cláudia, como o Robertão, como o Antônio, então como minha mãe, né, como minha família que colabora muito comigo, minha esposa, né, que graças a Deus foi uma esposa mandada por Deus, porque já tem uma família que colabora, igual você falou, a rede nos aproximou, mas infelizmente, né, com a ida do João, a gente acabou criando um vínculo maior ainda. Eu olho para você, não tem como não lembrar do João, e é isso, né? Tem uma frase que uma vez um colega meu na faculdade faleceu, e aí pediram para colocar, a gente fez uma foto dele, e na hora eu gosto de frases, né? E aí na hora eu pedi para colocar uma frase, se não gostou, que falava que viver no coração dos que aqui deixamos não é morrer, né? Então, através de você, através de mim, através de todos aqueles que conheceram o João vai continuar nos nossos corações e vai continuar, né, dando um bom exemplo, porque a gente conheceu ele. Então, essa família, graças a Deus, riquíssima, né, nessa contribuição social, né? Tem o meu pastor Jonas também, que faz parte dessa família também. Então, graças a Deus, eu sempre falo, da família que eu venho, da igreja que eu estou, dos amigos que eu tenho, se eu fizer coisa errada, a culpa é minha, Deus está tentando me ajudar, porque as pessoas que Deus me coloca no lugar são pessoas abençoadas demais, e que eu só tenho a agradecer, sabe, demais, porque eu aprendo demais com todos vocês, e para mim é uma bênção, né? E eu agradeço todo dia, e peço todo dia para ele, faça instrumento. Porque se eu estiver com você, se eu estiver onde você quer que eu esteja, eu posso estar sofrendo, mas com certeza eu vou estar na graça. Então eu vou estar sendo abençoado. Então eu descobri, né, que eu sou apenas um instrumento, e não acontece no meu tempo. Infelizmente a gente vai tentar fazer de tudo, mas ainda vai deixar aqui, né, quando a gente for, vai deixar muito trabalho ainda a ser feito, mas que a gente consiga, se Deus quiser, fazer com que mais pessoas se sintam, né, nessa necessidade de colaborar com a nossa cidade, porque a gente precisa.
né, de melhores pessoas. Para ter melhores pessoas, a gente precisa se movimentar. O bem precisa ocupar o seu espaço. Se o mundo vai mal, é porque o bem ainda não fez o que deve ser feito. Rafael, eu quero aproveitar que você falou bastante do João, mandar um beijo para dona Lloyd, saudade, Deus abençoe, esposa do nosso saudoso João. E é impressionante como ele está vivo ainda. O João, gente, ele fez parte aqui daquele grupo de apoio que eu fiz menção aqui, que eu coordeno há 14 anos, que é o Reviva, né? Dependentes Químicos e Familiares. E é alguém que deixou a sua marca aqui. E você falou que... legal, Daniel, que na época que eu falei, opa, na hora que ele gostava muito de você, eu falei, ganhei ponto positivo, sou amigo do Daniel, viu? Me aceita Boa. Na família aí, me aceita na família que, sou amigo do Daniel. Hein, que bom que eu contribuí para fortalecer esse vínculo, eu fico feliz. Legal. Mas, Rafa, se você bebeu um dia da água da rede social do centro, hoje você nos ensina. Amém. Impressionante a evolução, né, a forma, e aí é isso que eu acho lindo, porque a gente tem referências, a gente tem muitas vezes o estímulo, mas o trabalho ganha a cara, né, da cultura local, do jeito local de fazer, da forma como o local exige que ele seja organizado, e é muito bacana, né, ver como a rede se organizou em Osasco, com GTs específicos, com, né, de acordo com a vocação de cada região, de acordo também com os temas, né, da cidade, e tudo isso se deve, você falou, quero ser apenas um instrumento, você é um instrumento e é um instrumento muito, muito, muito eficiente, muito capaz, muito competente. Então eu glorifico a Deus pela sua vida, porque você, de fato, é a manifestação de Jesus na cidade. Eu sei que essa é a sua motivação. Então, é para mim um motivo de muita alegria poder compartilhar tudo aquilo que Deus tem realizado através da sua vida, porque você tem se colocado nessa instrumentalidade, tem sido obediente à palavra de Deus, e é incrível ver como você já vinha dessa trajetória mesmo antes de ter tido uma entrega genuína a ele, né? Esse princípio cristão já é algo que você aprendeu muito provavelmente com seu pai, né? E agora é algo que você faz com essa intencionalidade a partir do momento que você teve essa entrega, o conhecimento da verdade. Então, me honra muito te conhecer e aprender contigo e nesse momento poder compartilhar essa sua experiência e expertise em fazer diferença, fazer o bem, né? Conforme a sua frase é ótima, que o bem vire moda e que eu peço a Deus que Ele continue te dando todos os recursos necessários para que aquilo que Ele tem para realizar através da sua vida seja de fato realizado. Obrigado por participar desse momento aqui e eu quero que você dê a sua saudação final aqui para o nosso público. Amém, obrigado mesmo, né? Deus une propósitos e essa que é a parte importante, né? Então, que aqueles que estejam nos ouvindo, né, que entenda o quanto você é capaz de transformar a sociedade. Entenda do quanto você é capaz de mudar. Não precisa ser grandes projetos, nem grande, nem pequeno, isso pouco importa para Deus. O importante é a gente estar se movimentando na direção dele. E que a gente consiga entender o quanto, contribuindo com o irmão, contribuindo com o próximo, a gente vai estar contribuindo com a gente mesmo. A sociedade, apesar de a gente ser dividido geograficamente entre países, estados, municípios, o planeta é um só. Então a gente precisa entender o quanto esse planeta precisa do nosso apoio, do quanto a gente precisa urgentemente entender que somos uma única raça e que a gente não pode mais ter espaço para a pobreza, para a violência, né? Para tudo aquilo que, infelizmente, não dignifica a nossa existência. E se isso aqui é um paraíso, a gente tem por obrigação de resgatar esse paraíso que foi nos dado. E se a gente realmente tem como paraíso esse planeta, não tem o porquê a gente sofrer tanto. Então, que a gente consiga cada vez mais se espelhar no nosso homem modelo, que é o nosso Jesus Cristo, esse
esse ser, esse nosso irmão, esse nosso pai também, né? Ser iluminado, né? Né? Que está dentro de nós, né? E do quanto ele nos ensina e do quanto, se aproximando dele, pode ter certeza que toda a transformação interna e externa acontece sem a gente nem perceber, né? E o quanto a gente ganha e quanto a gente se beneficia por colaborar com as pessoas que estão aí ao nosso alcance. Muito obrigado, Daniel. Parabéns aí pelo programa. Parabéns pela ideia. Vindo de você, só poderia com certeza ter boas ideias, né? E que a gente consiga, né? Se Deus quiser, né? Um pouquinho que seja de espelho para quem queira iniciar nesse caminho que a gente sabe, querendo ou não, nós não iremos sair. Né? A gente não tem essa escolha. Não tem outra opção, não. Não tem opção. Vamos até o final e, se Deus quiser, com a presença cada vez mais de Cristo em nossas vidas. Amém, Rafael. Obrigado. Eu que agradeço a generosidade de você ter cedido essa entrevista, do seu tempo. Gente, esse foi Rafael Alves, representando aqui a cidade de Osasco. Vocês veem a paixão que ele tem por aquilo que ele faz, pela cidade também, e ele de fato, conforme eu já afirmei aqui, tem sido Jesus, a representação do amor de Deus na cidade de Osasco. Que esse papo possa te motivar, te animar a também fazer diferença aí na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, conforme o Rafa colocou aqui, não importa se para 1 milhão de pessoas ou se para uma pessoa. E a Bíblia diz, né, que mais vale uma alma cansada do que o mundo inteiro. Então, faça a diferença na vida de quem você pode fazer diferença, se organizando, participando ativamente dos expedientes da sua cidade. A gente falou aqui de conselho, a gente falou aqui de rede social, a gente falou aqui de organizações sociais, de ONG, mas também você pode, de forma individual, fazer diferença na vida das pessoas. E que eu espero, sinceramente, que sementes tenham sido lançadas aí no seu coração para que isso seja uma realidade na sua vida, em nome de Jesus. Esse foi mais um episódio do Jesus na Cidade. Todas as informações para que você possa fazer contato com o Rafael estão disponíveis aqui no canal, telefone, rede social, para que você possa, né, tirar dúvidas e, de repente, fomentar alguma coisa que ele já esteja realizando aí na sua cidade ou no seu bairro. E se você gostou, está gostando do canal e especialmente desse bate-papo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, e para que essa informação, para que esse conteúdo chegue cada vez a mais pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio aqui do Jesus na Cidade.